Boa noite. Estamos, né? Aguardar só uns minutinhos, pessoal, para a galera chegar e a gente começar os estudos da noite. Boa noite, Eliane. Boa noite, Cristina. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Ótimo. Tá dando tudo certo, então. Pessoal, então, novamente, boa noite. Nessa segunda-feira, né, vamos fazer um estudo com a Dilamar sobre o livro Ação e Reação. Antes de começar o estudo em si, vou fazer uma pequena leitura do livro Ainda é Tempo, Psicografias de Nosso Patrono, né? E o texto de hoje, a psicografia, é intitulada Revolução do Amor. O desconhecimento espiritual não nos permite conhecer Deus. Permanecemos ligados aos problemas materiais e jamais procuramos os meios ideais de reabilitação. Vemos os pobres numa sociedade falida e antiquada, atingidos na carne e vivendo sem qualquer condição de sobrevivência. Distantes do bem, como candidatos à marginalidade, sofremos pelos crimes praticados, desiludidos de tudo, sentindo a morte como uma solução imediata. Então, ainda não nos identificamos com o aprendizado de Jesus e, fragilizados, enveredamos-nos pelos caminhos da fatalidade. O amontoado de opiniões distanciando-nos do bem, apresentando-se como nuvens obscuras de fragmentos deteriorados pelo tempo, deixam crateras profundas em toda a nossa estrutura. Contudo, sejamos mais otimistas. Lutemos por caminhos melhores e sairemos vencedores. No grande amanhã, veremos o sol brilhante clareando nossos destinos. Só uma política social estabelecida por homens capazes dará a condição de igualdade entre as classes menos favorecidas e as mais privilegiadas. A cultura de um povo está na função direta dos métodos que empregamos em nossa vida. Os caminhos são os mesmos e os sistemas não correspondem com a realidade dos fatos. No próprio Evangelho, vemos o quanto foi providencial a transformação de Paulo de Tarso. Depois de uma jornada de peregrinação e domínio sobre os fracos, torturando-os e imprimindo-lhes os mais drásticos sofrimentos e convertendo-se mais tarde no grande apóstolo do Evangelho. Procuremos fazer uma reflexão. Quantos de nós continuamos longe do amadurecimento espiritual? Ainda conservamos tendências que não se justificam nos dias de hoje, quando tudo cresce e se desenvolve ao mesmo tempo. Mesmo acreditando na docilidade da vida, sabemos que, neste plano de expiação, nada é perfeito. Sentimos unicamente pequenos instantes de felicidade. A vida na Terra é um pulo do berço ao túmulo. Que nos adaptemos aos ideais sublimes de renovação, navegando no mar caudaloso da vida e não sabendo remar. Perdidos no tempo e na aspereza do caminho, encontramos Deus, o nosso Salvador. Busquemos no Evangelho o conhecimento superior e despertemo-nos do sono em que vivemos. Não deixemos para depois e aproveitemos o máximo possível a nosso favor. Que possamos abrir as portas que nos levarão à claridade da luz. A semente da vida é a chama do amor, que poderá ser uma constante na grande trajetória que teremos pela frente. Por isso, não pensemos na ociosidade, não nos sintamos inúteis.
e permaneçamos com Deus. Fortificados, tornar-nos-emos firmes e partiremos decididos, encontrando os métodos práticos à revolução do amor. Confiar em Deus é certeza de bela vitória e jamais ficaremos no caminho da escuridão. Adaptemo-nos aos ideais sagrados de inteira renovação e seremos ajudados por Deus. Não nos esqueçamos de que cumprimos provas e não sejamos pequenos seres. Estamos propícios aos ensinamentos de Jesus e queremos encontrar as luzes do amor. Pai Cambinda, 12 de abril de 1995. Então, pessoal, agora eu vou chamar aqui a nossa convidada, né? A nossa palestrante. Boa noite, Dilamar. Está ao vivo. Boa noite. Boa Passo noite, a palavra para a senhora para poder guiar todo o nosso estudo. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Todas as pessoas que estão participando conosco. E nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus num agradecimento por esse momento, por esta oportunidade, para que a espiritualidade possa nos inspirar e nos auxiliar para que cada um de nós, compreendendo os ensinamentos, possamos estar melhores amanhã. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Vamos a uma leitura do Evangelho, um textozinho do Evangelho que saiu. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 e 15. Então, gente, muito feliz de estar aqui, né? Eu não estou vendo quais são as pessoas que estão participando, mas eu fico feliz por ver vocês todos aqui, de alguma forma, recebendo, né, esses ensinamentos, que não sou eu que estou dando, né? Os Espíritos que estão nos ensinando, nos mostrando o que é que nós devemos fazer. Eu sou meio ruim de tecnologia, gente. Então, né, nós vamos fazer uma recapitulação leve sobre o prefácio do livro. A gente sabe que Emmanuel, quando ele fez o prefácio do livro, ele fez um resumo de todo o livro que haveríamos de estudar. Então, nós vamos hoje para o primeiro capítulo. No prefácio, né, nós já ficamos sabendo que na Mansão do Caminho tinha um diretor espiritual que chamava Drúzio, e tinha dois estudantes, né, que era Hilário e André Luiz. Então, Hilário e André chegou nesse local, né, que é a Mansão da Paz, e nesse local eles iam estudar sobre a lei de ação e reação, a lei do karma, dos hindus. E eles chegando lá na mansão, Drúzio recebeu eles e começou uma conversação justamente sobre o assunto, né, que eles estavam lá para aprender e para repassar para nós. Então, Drúzio começou na conversação explicando para eles que não era apenas aquela ação e reação que eles estavam imaginando ali, que estava começando ali, que os antigos povos, né, os egípcios, os gregos, os gauleses, os hebreus, os hindus, os romanos, todos já tinham um precedente em relação à questão da lei de ação e reação. O que era essa lei? Era aquela punição para as pessoas que tinham feito algo de errado e a libertação para aqueles que tinham feito coisas boas. Então, aqueles que tinham feito algo de errado tinham que ter uma punição, tinham que ter uma cobrança, tinham que fazer uma reparação. Então, isso já era, né, já dos antigos povos. Então, o Drúzio fala para eles, né, que lá e aquele local onde eles estavam, que era a Mansão da Paz, era uma mansão, era um local, parecia uma cidade pequena, onde tinha toda a estrutura de uma cidade, né, de proteção, de organização, de administração,
E nessa cidade, eles estavam, apesar de ser localizada nas zonas umbralinas, né, nas zonas baixas de grande sofrimento, era um local de luz, onde as pessoas que ali estavam iam ser, tendo condições, elas iam ser acolhidas, recolhidas, orientadas para uma próxima oportunidade. Então, Druso explica para eles, né, que lá eles iam encontrar pessoas que estavam realizando tarefas importantes e que eram, inclusive, profissionais, que eram profissionais, professores, médicos, enfermeiros, né, padres, que estavam ali, sacerdotes, né, que estavam ali, realizando um trabalho, né, de auxílio para as pessoas que estavam ali, porque eram pessoas mais carentes ainda, e se preparando para uma nova trajetória. Então, né, ele coloca, né, que o trabalho era um trabalho grandioso para todas as pessoas, todos os interessados, e era um local onde haveria de ter o aprendizado. E ele coloca, né, que assim, aqui na Terra, cada um entendia a Terra de uma forma. O geógrafo como apenas uma parte de terra, né, que receberia as condições para o habitat. O filósofo, o sociólogo, né, era como se fosse um local onde as pessoas pudessem viver, né, várias pessoas. O astrônomo era simplesmente um planeta que estaria em torno do Sol, mas que para a espiritualidade, né, para os espíritos, isso era muito mais, porque a Terra era, sim, um local onde ele coloca como a valiosa arena da alma, valiosa arena para o serviço espiritual. Então, quer dizer, lá, né, a Terra, para nós, como pessoas vivendo aqui, achamos que é uma dificuldade, às vezes até um sofrimento, mas não. Para eles lá, né, a Terra é para nós, né, é uma valiosa arena de elevação espiritual, de alma purificada. Então, que lá, né, naquele local, era justamente o trabalho que eles estavam realizando, preparando essas pessoas para fazer o resgate em outras existências daquilo que eles fizeram de errado. Então, quando eles estavam conversando, né, André como Hilário, eles observaram que dentro lá da casa estava tudo harmônico, tranquilo. Porém, do lado de fora, estava uma ventania, né, estava uma sujeira, estava parecendo uma tempestade acontecendo do lado de fora. E junto com essa tempestade, era como se estivesse levando pessoas, né, a ventania estava tão forte, que era como se estivesse levando pessoas ao turbilhão. Pessoas estavam gritando, gemendo, outros blasfemando, e eles então ficaram assim, preocupados, né, preocupados e imaginando, bom, se aqui é uma casa de acolhimento, se aqui é uma casa de apoio, se é uma casa de auxílio, por que que essas pessoas não entram? Por que que não abre as portas, né, para que essas pessoas não entram aqui para dentro e possa, então ter o socorro conforme, né, o necessário, conforme o que Deus mandou, né? E aí, Hilário coloca para ele, olha, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Nós não podemos ter, né, aqui, colocar todas as pessoas aqui para dentro. Por quê? E ele diz o seguinte, ó, para cada túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa. Quer dizer, de ver sofrimentos, né, daquela forma, ou de vivenciar aquele sofrimento. O encontro com as feras humanas que habitavam o templo da carne, a feição de pessoas comuns. Quer dizer, nós aqui na Terra, né, nós estamos escondendo, através dessa nossa aparência, a nossa educação, o nosso traquejo, nós estamos escondendo, às vezes, algo que nos incomoda muito. Às vezes, os sentimentos negativos, sentimentos de raiva, sentimentos de dor, de tristeza e etc., né? Então, ele coloca, olha, as pessoas eram verdadeiras feras humanas. E é o que, às vezes, a gente observa em nós mesmos, né, gente? Porque, às vezes, o que acontece? Nós estamos aqui com essa carinha boa, falando coisas, como Druso diz, né? Falar é muito fácil, né? A voz é muito fácil, expressar também. Mas e o que vai dentro de cada um de nós? O que vai dentro do nosso eu, né? Para essa nossa transformação. E aí ele continua, né? A feição da carne eram pessoas comuns, pessoas normais, mas que se estão acolhidas aqui, sem a necessária preparação, atacar-nos-ia de pronto, arrastando-se ao Instituto de Assistência Pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade.
Então, quer dizer, as pessoas que estavam aqui aparentemente bem, ele encontra do outro lado aquelas pessoas agressivas, as pessoas maldosas, pessoas vingativas, enciumadas, e essas pessoas que estavam lá fora, né, da mansão, não tinham ainda um preparo psicológico para entrar para dentro da mansão, porque se elas entrassem, as pessoas que estavam sendo acolhidas lá, elas então estariam sujeitas a um desequilíbrio, porque eles não estavam preparados, eles não queriam melhorar, e eles iam prejudicar o trabalho que eles estavam realizando com os que já estavam lá dentro da mansão. E é aí que ele coloca para nós, né? Não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. E aí a gente passa para os nossos dias, né? A gente pensa assim, gente, mas eu tenho que fazer muita caridade, eu tenho que ajudar todo mundo, eu tenho que falar com todo mundo, eu tenho que... Nós não temos que fazer isso. Nós temos que ter o cuidado, né, de ter ordem e disciplina, porque senão nós vamos lá no Evangelho de Jesus, vamos jogar pérolas aos porcos, né? Porque nós vamos falar ou fazer aquilo que não vai ter nenhuma utilidade. Então, ele coloca, né, olha, nós precisamos de ter ordem, né, ordem e disciplina. Ordem e disciplina, para que a gente possa realizar o trabalho de caridade, porque senão nós perdemos o efeito. E quantas pessoas, às vezes, num trabalho, seja ele um trabalho normal, seja ele um trabalho religioso, que aceita, não, vamos acudir as pessoas, vamos ajudar as pessoas. E, de repente, coloca aquelas pessoas ali, cria dissensões, cria desequilíbrios, cria as brigas, né? Então, nós temos que ter esse cuidado em relação a fazer a caridade. Não é que nós vamos escolher para fazer caridade, não é isso, não. O que ele coloca é que nós precisamos de ter disciplina, nós precisamos de ter ordem, porque senão o trabalho que está sendo realizado fica prejudicado, né? E é o que estava acontecendo lá. E aí, depois dessa explicação, né, eles continuam, porque eles estavam lá para aprender. E eles, então, perguntam, né, bom, mas eles vão continuar, né, dessa mesma forma que estão sofrendo lá fora, que a gente está vendo, eles vão continuar isso por muito tempo? Eles têm consciência do que estão passando? E aí o Druso responde, né, raros deles. As criaturas que se mantêm assim desabrigadas depois do túmulo são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral, que qualquer dos princípios nobres trazem no íntimo turbilhonado e tenebroso, qual a própria tormenta, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem. Odeiam, aniquilam, mordem e ferem. Alojá-los de imediato nos santuários do socorro aqui estabelecido será o mesmo que asilar tigres devoradores entre fiéis que oram no templo. Então, veja bem, se aquelas pessoas que estavam lá fora, sem um preparo, sem um desejo de mudança, sem um desejo de um arrependimento, sem um desejo de uma transformação e de reparação, o que ia acontecer lá dentro? Ele simplesmente ia atrapalhar todo o trabalho, destruir o trabalho e as pessoas que já estavam lá, que já tinham dado um passo, né? Além daqueles outros que estavam lá. E aí, né, eles continuam questionando, né, por quanto tempo, será que isso vai ser interminável, essa atitude deles lá fora, até quando, como que eles vão continuar com aquele sofrimento, né? E ele diz, não, isso não é interminável, né, isso depende de um tempo, à medida que eles aceitarem, à medida que eles sensibilizarem, eles vão ter, sim, né, uma melhoria, eles vão ter, sim, o socorro. E aí eles continuam na pergunta, né, e André pergunta assim, bom, só o sofrimento dessa purgação, desse trabalho, dessa dor que está acontecendo ali fora, não serve para pagar os resgates, pagar os pecados deles depois da morte? E aí, né, o Druso, com todo o cuidado, né, ele diz, olha, infelizmente não serve, né? Eles precisam primeiro, né, de ter aquele cuidado de, primeiro, se reconhecerem, porque eles continuam falando impropérios, eles continuam sendo pessoas ruins, da mesma forma que eles agiam quando eles tinham na carne. Porque, ao desencarnar, as pessoas levam, né, aquilo que elas vivem aqui na Terra.
E elas continuavam com o sentimento de vingança, de ódio, com o sentimento de ciúme, né, com o sentimento de revolta, gritando, xingando, brigando com as pessoas. Então, enquanto isso não abrandasse, e ele fala uma figura de linguagem interessante, que ele fala que é como se fosse um vulcão, que no momento que aquele turbilhão de ideias, né, na cabeça deles, eles ainda vão sofrer, mas que, como um vulcão, que depois daquela erupção, a cinza serve de adubo, a calmaria serve para auxiliar outras pessoas, assim também ia acontecer com cada um deles, porque eles iam ter, né, aquela tranquilidade de entender, e aí eles seriam resgatados, eles seriam importantes, né, dando novos frutos, resgatando seus débitos através, né, da reencarnação. E aí, diante, né, daquele quadro, né, muito triste, né, o Hilário, mas o André Luiz, preocupado, eles perguntam, né, por que é que naquela situação, as pessoas, né, que bom seria que se as pessoas estivessem aqui na Terra, pudessem morrer um pouquinho. E não morrer do sono, porque no sono a gente morre um pouquinho, né? E quando a gente tem pesadelo, a gente quer voltar rapidamente para o corpo físico, né? Mesmo chegando no corpo assustado, apavorado, acordando, dizendo que tem um pesadelo. Mas eles perguntam, bom, seria tão interessante que se as pessoas aqui viessem, né, tivessem encarnadas, viessem, passassem uns dias aqui e lembrassem, né, desse sofrimento, para que elas pudessem fazer uma modificação. E aí a gente lembra do evangelho onde Jesus, né, conta aquela parábola de Lázaro. Vocês lembram da parábola, né? Quando ele diz o seguinte, Lázaro, ele vai encontrar com o senhor que era rico, né? E o senhor rico disse, olha, Lázaro, pinga uma gota de água na minha boca. E eles estavam numa distância muito grande. E o senhor disse, não, ele não pode, porque a distância entre você e ele é muito grande. Aí, então, ele diz, mas, então, vá pelo menos, né, lá na Terra, e avisa meus irmãos, avisa a minha família, o sofrimento que eu estou passando, para que eles modifiquem, né, porque até então, na época, Lázaro era um mendigo que comia as sobras da mesa do rico, e o rico não tinha nenhuma caridade para com ele. Aí o Senhor diz, não, lá tem os profetas, lá tem as mensagens, lá tem, nós temos o evangelho, né? Se as pessoas não aproveitarem esses ensinamentos, se as pessoas não aproveitarem, infelizmente, eles vão ter que sofrer as consequências dos seus próprios atos. E aqui a gente vê isso, né? O que adianta? As pessoas vão lá, vê aquele sofrimento, volta, não, isso não é comigo. O que nós estamos vendo hoje, né? Diante das informações que recebemos e não seguimos, né? Aí, então, né, diante daquela situação tão triste, né, que eles estavam vendo lá do lado de fora da mansão, aquela dor, né, que ele estava sentindo pelas pessoas sofridas que ainda estavam lá fora, eles, então, falam, né, como que o Druso, né, diante daquela situação, o que poderia ser feito? Aí o Druso diz para eles, olha, qual é a situação de um devedor? Não tem que pagar suas faltas? Qual é a situação de uma pessoa que precisa de aprender? Não é numa escola? Então, é preciso que haja, né, essa situação para que todos possam aproveitar. E aí, né, André fica muito preocupado e pensando nos povos primitivos, né, nos indígenas, nos sacrifícios, nos crimes, né, que poderia acontecer nos povos primitivos, principalmente os sacrifícios, e ele pergunta, lá naquele grupo de pessoas também estavam essas pessoas, né, e o Druso não estavam aqui, porque essas pessoas, né, elas não estavam, elas tinham dentro do processo da espiritualidade a oportunidade de estar ali nas suas próprias tribos, nos seus próprios lugares, diante da sua infantilidade espiritual, até que elas pudessem compreender a lei de causa e efeito, e aí, então, seriam cobrados por essa razão, né? O Druso, então, ele explica para eles, né, que ele também tinha pensado nisso, logo que ele foi para lá. E ele conta, né, que tinha 50 anos que ele estava naquelas zonas. Ele tinha sido, depois do desencarne dele, ele tinha sido levado para essa região.
E quando ele foi socorrido, né, lá na Mansão da Paz, ele diz que penetrou nos umbrais desta casa, quer dizer, na Mansão da Paz, como um enfermo grave, após o desligamento do corpo terrestre. Encontrei aqui um hospital e uma escola. Amparados, passei a servir e estudar a minha nova situação, anelando servir. Fui padioleiro, cooperador da limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, até que, de alguns anos para cá, recebi jubilosamente o encargo de orientar a instituição sobre o comando dos espíritos superiores. Então, veja bem, tinha 50 anos que ele estava lá. E 50 anos ele estava, né, buscando aquele progresso, esforçando para a sua melhoria. E ele diz, né, dizendo que em determinado momento ele vai dizer assim, olha, estou aguardando ansiosamente para descansar no corpo da carne. Quer dizer, para ter a oportunidade de reencarnar, para fazer o restante dos resgates. Veja bem, 50 anos de serviço servindo, ainda ele não tinha tido a oportunidade, né? Mais na frente a gente vai ver qual a razão dele estar lá, mas ele não tinha tido a oportunidade de encontrar as pessoas que ele queria, porque o débito dele ainda não tinha sido pago, né? Então, ele estava trabalhando 50 anos para ter a oportunidade de reencarnar, para estar, né, realizando o resgate que ele tinha que fazer, e nesse resgate ele então poder ter as glórias, né, que ele poderia ter. Cada ser que está jungido por impositivos de atração magnética no círculo evolutivo, que ele é próprio, e por isso que lá naquele local era um local de sofrimento, porque nós encarnados e os desencarnados tinham o mesmo pensamento negativo da maldade, do ódio, nós encarnados alimentando a esfera magnética daquela região. E os desencarnados, com esse mesmo sentimento, ao desencarnar, construía aquele local de sofrimento e de dor, ainda uma situação ainda mais gritante, porque eles tinham lá, né, o corpo sutil, sofrendo ainda as consequências ainda mais graves. Então, aquelas pessoas eram pessoas que, enquanto encarnadas, alimentavam esse desejo de vingança, esses pensamentos e sentimentos negativos, passando para o lado de lá, não modificou, não transformou, continuou sofrendo, né, e querendo fazer as maldades. Então, eram pessoas conscientes que queriam fazer maldade, diferente das pessoas, dos povos primitivos, principalmente os indígenas, ou outras tribos, porque eles faziam aquilo de uma forma sem a consciência de que aquilo era algo errado, ou com sentimento, né, de algo de errado. E aí ele vai dizendo, né, para eles que dentro daquelas zonas infernais, propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais, delas se ausentaram deliberadamente como louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. O inferno, a rigor, pode ser, desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio, desequilíbrio estabelecendo pela maldade acumulada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vivem domiciliados, às vezes, por séculos, espíritos que bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo. Isso, quem é espírita já detectou, né, nas reuniões mediúnicas, que os espíritos, às vezes, chegam na mesa mediúnica dizendo que tem 100 anos, que tem tantos anos que nem sabia que tinham morrido, né? Então, é uma realidade que passa do outro lado. O espírito fica tão obcecado pelos seus sentimentos que ele perde a capacidade de abrir o leque ao conhecimento, à beleza da oração, do socorro. Ele cristaliza aquela ideia e alimenta aquela ideia. E diante, né, disso, ele vive um sofrimento, um verdadeiro inferno. Imaginemos nós, né, com uma ideia fixa, ou num desejo de vingança, ou num sofrimento muito grande, quanto tempo a gente leva para esquecer aquilo? Eu até falei isso na semana passada. Então, imagina isso no mundo espiritual, né? Às vezes ele passa séculos, passa anos,
sofrendo aquela cristalização, eu quero ser dessa forma, eu vou ser desse jeito, eu não quero mudar, eu não aceito. E a gente sabe que Deus, né, não obriga nós a nada, Ele dá para nós o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio cabe a cada um de nós usar da forma que nós quisermos. Mas também nós temos que resgatar, né, de acordo com o nosso desejo. Então, né, esses lugares que ele coloca lá para eles, que são lugares tristes, são lugares sofridos, mas são lugares importantes para que cada um possa repensar na sua responsabilidade. Porque ninguém pode, né, querer burlar a lei de Deus, né? Ninguém pode passar por cima da lei de Deus. E aí, então, né, o Druso, mas o Hilário, né, estava muito interessado em saber naquelas informações, quanto tempo as pessoas estavam ali, e ele diz, olha, as pessoas que têm algo mais leve, elas passam mais rápido, mas as pessoas que têm débitos mais grosseiros, e que às vezes cristalizam, ficam meses, anos, isso vai depender de cada um. Por isso, né, a importância de cada um de nós entender um pouquinho dessa responsabilidade nossa em relação ao nosso compromisso aqui na Terra e lembrar do Evangelho de Jesus, né, quando primeiro ele fala, né, se alguém te bate a face, dá-lhe a outra. Depois ele diz, olha, se alguém te pede a capa, dá-lhe também a túnica. E se alguém te pede para andar com 1000 passos, ande com ele 2000. Então, quer dizer, a oportunidade é nossa aqui de resgatar esses débitos, de perdoar, de superar essas dificuldades. Então, nós estamos aqui para isso. Se nós fizermos isso, com certeza, né, nós vamos passar mais rápido. Simplesmente fazer uma passagenzinha bem rapidazinha. E ele diz o seguinte, as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidade de próxima recuperação, aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. Para as criaturas desencarnadas nessas condições, o sofrer do arrependimento, o remorso, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se arrojam as trevas, casas como esta, né, como a Mansão da Paz, como tantas outras, funcionam como ativas e diligentes, acolhendo, quando possível, e habilitando-as para o retorno às experiências da natureza expiatória na carne. Então, veja bem, a bondade de Deus é tão grande que ele coloca lá naquele mundo de sofrimento e de dor, um local de luz, um local onde existe uma estrutura completa para que possa acolher, socorrer, ensinar, preparar para uma próxima existência. Mas para isso é preciso que o espírito aceite, que o espírito queira. Não tem como, né, obrigar os espíritos, ou nós encarnados, o espírito encarnado ou desencarnados, não tem como a gente obrigar esses espíritos a realizarem essas tarefas para terem uma melhora. Ele tem que realizar de acordo com a sua compreensão, com a sua evolução, com o seu esforço, com o seu trabalho, para que isso aconteça. E é preciso, né, é interessante porque ele coloca aqui os itens. É preciso arrepender, é preciso ter um remorso, é preciso a dilaceração e a dor para se tornarem livres. Então, é todo um processo, né, e que às vezes nem sempre ele é rápido, porque a gente sabe que os espíritos dizem para nós, né, que dificilmente reencarnamos muito rapidamente, talvez não menos de 20 anos, né? Então, o Druso estava lá há 50 anos, e ainda não tinha tido a oportunidade de reencarnar. Então, vamos ver, né, e ele coloca, né, que André lembra, né, falou, olha, ele passou 8 anos nas zonas umbralinas, na zona de sofrimento, André Luiz, antes de ser resgatado. E para que ele fosse resgatado, uma das coisas importantes foi ele lembrar das orações, lembrar da mãe dele e das orações que a mãe dele fazia quando ele era criança. Porque até então, todo o socorro que era chegado até ele, ele não percebia. A mãe dele nunca abandonou ele, mas ele não abria, né, campo para isso. Então, quando ele lembrou de Deus, quando ele lembrou da mãe, fazendo oração para ela, fazendo o cântico, né, como criança, ele lembrou daquelas preces, ele lembrou da mãe,
acariciando, afagando ele, fazendo aquelas preces, aí abriu-se uma luz para ele sair de lá. Mas lá ele ficou 8 anos nas zonas de sofrimento. E depois ele foi para o nosso lar, e lá no nosso lar ele levou um bom tempo ainda recuperando, porque ele teve que recuperar da cirurgia física, que até então ele achava que ainda continuava, né, com a barriga aberta, quem viu no filme, né, interessante a retratação, e depois disso ele foi sendo curado. E ele, como médico aqui na Terra, quando ele chegou lá, o que ele foi ser? Simplesmente um auxiliar da enfermeira, limpando o vômito das primeiras pessoas que chegavam sendo resgatadas de outras zonas. Então, vejamos bem como que o trabalho é grandioso de acordo com a dedicação, de acordo com o interesse e os objetivos que cada um quer. E é isso que ele coloca, olha, alguém passa aqui rapidamente, outros, né, com coisas menores, passa mais rápido, mas outros que às vezes cristalizam determinadas situações, principalmente as emocionais, esses ficam muito tempo, infelizmente. Não é porque Deus quer e Deus castiga, é simplesmente porque eles não querem ter essa melhoria, eles não querem ter essa transformação, que é necessária. Nas leis de Deus, nós não damos um jeitinho, tudo tem que ser cumprido, até o último iota. E aí, então, né, André Luiz ia conversar mais alguma coisa, mas logo em seguida o Druso já foi logo dando continuidade ao trabalho dele, e ele diz, ó, segundo é fácil reconhecer, se a treva é moldura que imprime destaque à luz, o inferno, como uma região de sofrimento e desarmonia, é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Então, o inferno, gente, que ele coloca, né, não é esse inferno que a gente aprendeu de fogo, não. O fogo é a consciência. O fogo que queima é o pensamento que não sai daquele emaranhado. Então, é isso que é o verdadeiro inferno, né? Não é a labareda, não é isso que ele quis dizer. Então, aquelas pessoas que têm, né, esse interesse dessa modificação, nada mais justo do que elas pagarem o preço até que elas possam entender essa advertência. O caminho é esse. Não tem jeito de simplesmente bater uma varinha mágica e dizer, ó, agora você desencarnou, você vai para o céu. Não vai. Porque nós precisamos entender o que nós fizemos na vida. O que nós, a balança, né? Tem o anjo Miguel, né? Que faz a pesagem, né? Na igreja, eles colocam dessa forma. Vai colocar na balança o que você fez de bom, o que você fez de ruim. Se você fez de bom, o seu lugar é aqui. Se você fez de ruim, infelizmente, você vai ter que resgatar. Onde? De que jeito? Já perdi o corpo. Já perdi as pessoas. Como? Onde que eu vou trabalhar? Então, eu tenho que expurgar esse sentido num determinado lugar. E esse lugar, infelizmente, nada mais é do que o penar da nossa consciência, da preocupação, né, que nós temos de fazer esses resgates. E ele continua, todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, tá vendo? Nós criamos estas regiões com os nossos pensamentos. Pensamento é matéria. Então, quando nós falamos do inferno de fogo, nós estamos acendendo um pauzinho de fósforo lá. Quando nós desejamos o mal para as pessoas, fazendo com que elas caiam na situação difícil, nós estamos criando uma região, alimentando essas regiões nesses mundos inferiores. Então, o nosso pensamento é força poderosa. E Deus permite, né, ele coloca aqui, ó, Deus permite essas criações das almas humanas como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a sua saúde. Então, todas as pessoas, as inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecerem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por isso, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. E ele, então, mostra para nós, né, que tudo na nossa vida é criação da nossa mente. Inclusive, nas criações humanas que nós conseguimos fazer com o nosso corpo. Nós conseguimos fazer com as nossas atitudes. Às vezes, desde aqui, né, nós temos grande sofrimento, grande dor em relação aos nossos pensamentos. Temos problemas de mágoa, de falta de perdão,
acaba recaindo sobre o corpo físico, uma consequência muito grave, né? A doença adoece o corpo físico. No mundo espiritual, o corpo é mais sutil, imaginemos a dor que isso pode causar, né? Então, eles terminam, né, uma conversação, porque o Drúzio ia fazer uma palestra, que é a palestra do próximo capítulo, que nós vamos ver essa palestra do Drúzio, que é a palestra do bom ânimo. O que é essa palestra? Nada mais é do que a fala, né, uma palestra do mentor, do espiritual, para aquelas pessoas que foram acolhidas ali dentro daquele local, né? Então, o Drúzio vai fazer uma explanação, dando um suporte, dando uma segurança, né, uma certeza de que aquelas pessoas que estavam ali nunca estavam perdidas, sempre tem alguém para socorrer. Então, é esse o primeiro capítulo, né? Nos capítulos seguintes, além dessa palestra, nós vamos começar as histórias relacionadas ao processo reencarnatório. Quem vai reencarnar, por que vai reencarnar, qual o mal que fez e qual é o preço, né, que ele vai pagar em relação a isso. Beleza, Hugo? Igor? Deixamos o próximo capítulo para a próxima semana. Vou vendo aqui. Apesar de não ter aparecido nenhuma pergunta por enquanto no chat, eu tenho uma pergunta. É possível que a pessoa passe pela Terra num nível de pureza a ponto de não passar por nenhuma zonas umbralinas? Ao que nós já lemos na doutrina, é muito difícil. Só mesmo espíritos muito de escola, vamos dizer assim, espíritos missionários que realmente cumpriu a sua missão. Claro, né, a gente tem como um exemplo um Chico Xavier, imagino eu que ele não tenha passado por umas zonas umbralinas, né? Mesmo conhecendo essas zonas em vida, vivenciando, né, indo em determinados socorro de almas, o que relata é que ele realmente não passou para as zonas umbralinas. Tirando essas exceções, né, que certamente deve ter, quase todos nós vamos passar, né, por alguns instantes, por alguns dias, meses ou anos, ou séculos, dependendo do nosso esforço, né, que nós temos para a nossa melhoria. E mais uma questão que me veio à mente, que tem um pouco a ver com o capítulo e um pouco não a ver. Por exemplo, na questão mais de Umbanda, temos nossos guias, mentores que nos acompanham durante toda essa passagem na Terra. Uhum. Nós podemos acreditar que durante essa passagem em alguma zona umbralina, quando a gente já estiver esgotando essa parte de todos os passos que devemos sentir, devemos passar para reconhecer nossos erros, além de nossos familiares que talvez já tenham passado da zona umbralina, nossos guias também podem aparecer para nos resgatar, nos ajudar a sair daquela situação? Com certeza, com certeza. Todos nós temos, né, um anjo guardião quando nós nascemos, e ele só nos deixa quando entrega o espírito de volta à casa do Pai, né? Então, nós temos esse espírito protetor, se não que acompanhou a gente a vida toda, nós temos as equipes, né, de socorristas familiares, ou os responsáveis por aquela reencarnação. Então, todos nós temos, sim, né, esse auxílio dos nossos anjos guardiões, dos mentores que a gente, né, dedica a eles. É evidente que às vezes nem sempre eles se apresentam na forma que nós conhecemos, né, porque às vezes a gente conhece de uma forma, no mundo espiritual eles não têm precisão de apresentar daquela forma, mas eles estão presentes sim, nos socorrendo de acordo com o nosso desejo, porque o que acontece? Nós sabemos que temos débitos, né, não estamos aqui como se diz, como espíritos elevados. Então, nós sabemos, quando nós desencarnamos, reconhecendo que nós temos que passar por esse sofrimento, pequeno que seja, ou pelos locais, sem desesperos, com a compreensão, com a aceitação, automaticamente a mão estendida, com certeza, nos reergue para dar continuidade à nossa existência. Perfeito. Apareceu mais nenhuma pergunta, eu também estou extremamente satisfeito. Deixa, se quiser fazer alguma coisa, finalizar, do jeito que a senhora preferir.
Não, o que a gente agradece, né, as pessoas que participaram conosco. Na próxima semana nós vamos ao segundo capítulo, é interessante, né, para a gente ir aprendendo gradativamente. Às vezes vai dar para fazer mais do que um, mas dessa vez os assuntos são muito importantes para a gente aprender, né? E olha que ainda ficou muita coisinha no meio que a gente ainda precisava esmiuçar ainda mais. Mas a gente agradece, né, a todas as pessoas que participaram. Te agradeço, Igor, agradeço a Casa de Jesus, a Casa de Caridade Irmão José, na pessoa do Cadu, e pedimos, né, que Jesus possa mais uma vez abençoar a todos nós, possa nos dar condições para aprender, nos dar condições para entender e modificar a nossa conduta, buscando a força de Deus nosso Pai, buscando os ensinamentos do Evangelho, na prática do dia a dia, nós conseguimos estar mais próximo do Mestre Jesus. Estamos aqui num planeta de provas e de expiações, mas podemos amenizar essas nossas provas servindo o nosso próximo, auxiliando aqueles que estão ao nosso redor, protegendo, amparando os mais necessitados, seja do corpo, seja da alma. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, nos fortalecendo, nos amparando, olhando por todo esse planeta Terra nesse momento difícil, principalmente pelas pessoas doentes, pelas pessoas que estão desencarnando, quanta dificuldade, quanto sofrimento, quanta decepção, quanto susto do outro lado da vida. Que Jesus possa abrandar essas dores nos corações de cada um daqueles que partiram e dos que ficaram, e auxiliar na cura daqueles que tiverem o merecimento. Que a paz esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado pelo estudo e até a semana que vem. Boa noite a Se todos. Deus quiser. Se Deus quiser.